Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1. Você aí na sua casa, que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, quero te dizer para você, se quiser acompanhar a leitura conosco, está no primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, a partir do versículo 1, o texto que vamos estar lendo. Então, se você quiser acompanhar, é a oportunidade. Então, o texto nos diz o seguinte: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou, disse-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Louvado seja Deus para sempre. Meus queridos e amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, quero dizer para você, nesta noite, que o amor de Deus para com a humanidade é algo indizível com palavra, é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo que nós não podemos mensurar o tamanho deste amor. Aleluia. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho para que todos aqueles que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morra, mas tenha a vida eterna. Então, nós vemos o amor de Deus de uma forma geral espalhado para com a humanidade. Deus, quando enviou Jesus a esta terra, o intuito de Deus era que todo homem fosse resgatado do caminho que estava seguindo. Porque a Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 23. 3 e 23. Então, Deus não viu um justo sequer. Se fazia necessário Jesus Cristo vir a essa terra para mudar a sorte desta humanidade. E foi o que Jesus Cristo fez. Foi o que Jesus Cristo fez. Veio, morreu por todos nós, para que nós tivéssemos uma vida diferente, para que nós pudéssemos ter um dia o direito de entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesse texto que acabamos de ler, o texto nos fala o seguinte, que Jesus ia descendo do monte, quando uma grande multidão acompanhou. Jesus Cristo, onde ele andava, onde ele passava, ele era cercado, ele era acompanhado de multidões. Multidões de pessoas que queriam alcançar algo dele. Pessoas que queriam conhecê-lo. Pessoa que ouviu falar que ele fazia tal coisa. As pessoas queriam conhecê-lo, quem era o Jesus que curava, que libertava, que sarava. Quem era aquele Jesus que revolucionava o seu tempo.
Então, Jesus Cristo, quando desceu do monte, as multidões seguiam. Então, Jesus Cristo ia exprimido no meio de uma grande multidão. Mas o texto diz, no versículo 2, que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. Então, aquele leproso, um homem que era desprezado pela sociedade, era um homem que estava, o seu estado estava maculado, doente, expulso, impuro, ou seja, era um homem que estava separado do meio da população, porque ele era cometido de uma doença incurável, ele era cometido de uma doença que ela tinha a transmissão rápida, ou seja, alguém que ele tocasse, ele podia ser acometido daquela lepra, era um mal terrível. Então, nos tempos de Jesus, as pessoas que eram cometidas desta lepra, ele era tirado do meio do povo e colocado em um local que só tinha leproso, para que ele não contaminasse as demais pessoas. Ou seja, era um homem que estava separado do meio do povo. Era um homem desprezado. Era um homem humilhado. Era um homem sem perspectiva. Era um homem que estava lá para morrer, porque não tinha cura. Ou seja, era algo que ele estava condenado à morte. Muitas das vezes no nosso dia tem doença que as pessoas dizem não tem cura, mas tem um remédio que vai paliando, você vai passando o tempo e vai conseguindo viver no meio da sociedade, mas vai levando a vida. Mas aqui no caso deste homem, a Bíblia não fala nem o nome dele, já diz que ele era um leproso. Esse homem estava lá, separado, mas ele vendo a multidão, ele viu a multidão, Jesus descendo do monte, e ele sabia que era Jesus que ia ali no meio daquela multidão. Ele pensou no seu coração: esse Jesus pode mudar a minha vida. Esse Jesus que já sarou a vida de muitos, pode sarar a minha também. É a oportunidade que eu estou tendo e eu não vou desperdiçar. Eu vou abraçar esta oportunidade, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está aqui. Aleluia! O homem que cura, o homem que liberta, o homem que sara, o homem que faz maravilha, o homem que faz coisas grandes, o homem que faz coisas que os homens não podem fazer, que a ciência não pode fazer, porque Ele é Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. E este Deus que nós estamos falando aqui, que se encontrou com o leproso, ele está aqui também nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Se você também se acha que precisa encontrar com este Jesus, quero te dizer que ele também está aqui. A palavra nos garante isso. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. A palavra do Senhor nos garante isso. Então, meu querido e amado amigo, mas eu tenho que te dizer, tem que nascer um desejo no teu coração de conhecer o Jesus, de encontrar com Jesus, de falar com Jesus, para que Ele mude a tua vida, para que Ele mude a tua história. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo mudou a história de um homem leproso que estava afastado do meio da cidade, estava separado, estava sem solução de vida, sem perspectiva de vida, mas ele viu a multidão e percebeu que Jesus estava ali, naquele meio, e ele se esforçou, mesmo sendo proibido ele andar no meio da população, porque ele estava contaminado pela lepra, ele estava contaminado, ele não podia andar no meio da multidão, porque era capaz de ele tocar nas outras pessoas e contaminar as mesmas. Então, mas mesmo assim, ele deu um jeito e conseguiu se aproximar de Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele disse, no versículo
no versículo 3, Jesus estendendo, no versículo 2 ele disse, dizendo, Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ficou limpo da sua lepra. Louvado seja Deus. Então, o desejo de Deus é mudar a sorte daqueles que estão com problema. Aleluia. Com problema de saúde, com problema espiritual, com todos os tipos de problema. Jesus veio mudar essa situação. Então, nessa noite, esse problema que te aflige, eu quero dizer para você, Jesus Cristo é aquele que pode resolver. Então, Jesus Cristo, vendo o desejo daquele homem de ser curado, e Jesus disse, eu quero te curar, eu quero te salvar, eu quero restaurar a tua vida. E Jesus fez isso na vida daquele homem, e aquele homem agradeceu a Deus, porque era um homem que não tinha perspectiva. A partir daquele momento, ele olhou a pele que estava limpa, a pele saudável, a pele boa. Então, ele ficou feliz. Então, aqueles que querem ser felizes, aqueles que querem, de fato, ter uma vida mudada, Jesus é a pessoa ideal para mudar a vida. Então, meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto, para concluir a minha fala, que aquele homem, ele estava doente, mas ele teve que se expor ainda no meio da população que ali estava. Outra dificuldade, ele teve que mostrar que estava leproso, ele mostrou que estava doente, ele teve que mais se humilhar ainda, mas ele acreditava que aquele que ele estava falando era poderoso suficiente para restaurar a sua vida, e foi o que Jesus fez. Então, nesta noite, eu também quero dizer para você que Jesus está aqui para suficientemente compatível para mudar aquilo que tu tens, o teu problema físico e espiritual. Jesus Cristo quer restaurar, mudar a tua sorte. Louvado seja Deus. Tem uma coisa que é necessário: querer e crer. Foi o que este homem fez. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Boas mensagens, bons louvores. Deus está presente aqui nessa noite. Eu convido a irmã Lidinalva para estar louvando ao Senhor Jesus Cristo. Depois da irmã Lidinalva, a gente vai fazer aqui uma reflexão na palavra do Senhor Jesus.